e do José Maria Trindade. Pois é, muito boa noite, Kobayashi, boa noite, colegas que estão aqui na bancada. Presidente Igor, eu tenho a impressão que o carro vai sobreviver, vai continuar passando gerações com algumas mudanças, né? Os senhores têm estudos sobre a aceitação do carro pelo jovem? A impressão que tem é que o jovem não está mais tão interessado assim em ter um carro, mas ter acesso ao carro. Os senhores têm algum estudo sobre isso? Nós tínhamos um estudo de 6, 7 anos atrás que dava conta, e eu não vou me recordar agora exatamente do percentual, mas que um dos interesses primários, né, do nosso jovem, né, e aí jovem compreendido dos 18 aos 25 anos, era de possuir um carro. E uma das coisas que eu falei aqui, Zé, logo no início, era de que uma das tendências do setor automotivo era a questão da propriedade veicular. E nós vamos rever esse estudo agora, já estamos em tratativas para isso, porque é importante conhecer esse novo público que interage com o setor automotivo. Eu tenho visto que o jovem cada vez muda a sua relação com o automóvel, né? Era o desejo de muitos, agora é um instrumento de produtividade e de trabalho. Então essa pequena mudança, que aparentemente é pequena, muda muito a conformação do tipo de produto que nós temos que servir. E é exatamente por isso que nós estamos refazendo esse serviço. Mas uma coisa muito interessante, Zé, que você nos pergunta, desde 2018, nós não temos no Brasil o Salão do Automóvel. E esse ano nós vamos retomar o Salão do Automóvel, portanto, pré-pandemia, né, foi o último salão que nós tivemos, agora nós teremos em 2025 o salão renovado. E vocês não têm ideia, né, o público que nós temos, vai ser em São Paulo, isso no final de novembro, né, a expectativa que nós temos recebido, o sucesso que tem sido até agora a organização do evento. Nós estamos esperando entre 500 e 700 mil pessoas no Salão do Automóvel, Zé. Então, sim, muito provavelmente há uma mudança aqui de padrões do consumo, mas essa mudança de padrões do consumo, Zé, ela se dá em todas as searas, né? Mas o interesse pelo setor automotivo com o produto automóvel ainda é muito grande, e uma das coisas que eu trago para evidenciar isso é o retorno do Salão Automóvel. Agora, alguns aspectos em relação ao produto têm alterado. Hoje em dia, né, os jovens, né, não é que eles não queiram mais o carro per si, querem usar como instrumento de trabalho, mas também querem o carro com uma conectividade maior. É nesse sentido que eu falo que o produto em si, né, a gente vinha discutindo um pouco antes, né, disso, nós temos há mais de um século do automóvel, continua sendo utilizado, continua sendo desejado, mas algumas características vão mudando ao longo do tempo. A conectividade hoje é isso, né? O consumidor quer muitas vezes, né, telas grandes, né, que simulam até mesmo, né, alguns celulares. Por quê? Porque esse é o novo consumidor chegando. Então, o produto em si está precisando ser alterado, até por questões também ambientais, né? As novas formas de propulsão, você tem que poluir menos, por isso que o caso do etanol brasileiro, do motor híbrido é um sucesso. Agora os veículos elétricos chegando, são todas formas novas, né, de interagir com esse público que é novo, seja na questão da tecnologia, seja na questão ambiental, né, de sustentabilidade. Pergunta agora do Alan Gani. Presidente, boa noite. Pegando um gancho no que o senhor falou, como é que o senhor vê esse mercado de motor a combustão? Quer dizer, nas próximas décadas, o senhor acredita que vai diminuir ou não, até por essa mudança de preferência do jovem? Presidente, se me permite acrescentar, como é que fica também a questão do hidrogênio que vem sendo estudado? Tem alguma projeção para o veículo também que se move por essa fonte de energia? Hoje nós temos basicamente um motor a combustão interna. No Brasil, é preciso dizer que o nosso motor a combustão interna tem um diferencial, que do ponto de vista ambiental é um sucesso. Nós temos hoje mais de 80% da frota brasileira, né, de veículos flex, portanto, usam na sua composição não só a gasolina, mas também o etanol. Isso faz uma diferença gigantesca em níveis de emissões, em um veículo, portanto, em relação à frota e ao mundial, é muito mais limpa. Esse é o primeiro ponto de sucesso que eu queria dizer. Nós temos na Anfave uma expectativa de que essas tecnologias, gente, elas vão crescer muito ao longo dos próximos anos, né?
um estudo nosso dá conta de que lá em 2040, portanto, daqui a 15 anos, nós teremos aproximadamente 80% dos veículos emplacados no Brasil em 2040 terão algum nível de eletrificação. E eu digo algum nível de eletrificação porque o que a gente está esperando é que os veículos que tenham uma eletrificação leve, os veículos sejam plug-in, os veículos que têm uma bateria pura, eles estão todos nesse bolo aqui da eletrificação. Não é só o veículo elétrico per si, mas os veículos com algum nível de eletrificação vão atingir 80% dos emplacamentos. Né? E ao atingir, eu já digo logo a resposta. Então, esse mercado vai crescer. Hoje, dados de 2025, no último mês, inclusive, em maio, né, 10,4% dos emplacamentos foram dessas novas tecnologias. Ou seja, de 225 mil emplacamentos, 22 mil emplacamentos foram dessas novas tecnologias. 10%, grandes números. Então, essas novas tecnologias são 10%. Lá, em 2040, né, mais de 80% terá algum tipo de eletrificação. Isso significa que em 2040 nós não teremos veículo a combustão no Brasil? Não. Por quê? Porque nós vamos vender lá em 2040 esses veículos com novas tecnologias, mas a nossa frota de veículos, que hoje já é grande, parte dela vai continuar existindo lá em 2040. Então, a nossa frota, que hoje é de 45 milhões de veículos, lá em 2040 será de 70 milhões de veículos. Tá? Então, nós temos o estoque, que é a nossa frota. Então, esse estoque, grande parte dele vai ser a combustão ainda. Mas eu repito, é a combustão havendo etanol, veículos então flexíveis, flex. Então, a gente vai ter uma frota bastante limpa. Agora, hidrogênio, né? A gente tem vários usos, várias tecnologias. A gente tem não só a frota de veículos e automóveis leves de passeio, como também de caminhões, né? E ônibus. Em caminhões, a gente tem um processo, né, dessas novas tecnologias que a adoção dele é muito mais lenta. Por quê? Porque o caminhão, ele não é como um veículo de passageiro, é um outro mercado. Ele é um instrumento de trabalho, de produtividade, de escoamento de produção. E ali, por exemplo, né, a bateria, né, o veículo elétrico ali, por exemplo, a propulsão elétrica, ela tem, na verdade, que ter muitos aprimoramentos para você conseguir ainda utilizá-la numa escala comercial. Por quê? Porque bateria é peso. Peso num caminhão é custo, que pode, entre aspas, né, roubar o peso da carga que você levaria, portanto, trazendo menos eficiência na conta ali de fazer o escoamento de qualquer produção que seja. Então, tem que fazer longas distâncias, às vezes você não está preparado do ponto de vista tecnológico para essas longas distâncias que exigem uma bateria, a autonomia ainda não é grande o suficiente. No Brasil, longas distâncias são realmente longas distâncias, 800, 1.000 quilômetros, e nós temos testes, né, na Europa, que são 500 quilômetros, 600 quilômetros, então você tem uma diferença do mercado. No mercado de caminhões, só para complementar a minha resposta, aí a gente vê também um aumento gradativo de hidrogênio, mas não só de hidrogênio, do próprio biodiesel, do HVO. Então, são tecnologias surgindo, né, com potencial, mas que precisam de equações, né, econômicas para fazê-las viáveis comercialmente. Isso está acontecendo agora, lembrando sempre, né, como eu tinha falado anteriormente, nós temos um mercado no Brasil que é um mercado que não é de renda alta e, portanto, o nosso ritmo de adoção de novas tecnologias, ele é um ritmo menor do que os mercados de renda alta, naturalmente, porque você tem menos subsídios ao produtor e ao consumidor, porque você tem menos condições de infraestrutura. Então, todos esses fatores, né, ponderados fazem com que o nosso ritmo de avançar nessas novas tecnologias de propulsão sejam menores. Tá? Mas isso está acontecendo necessariamente. Agora, o mercado é globalizado, o mercado do ponto de vista de produto tende a uma unicidade. Agora, os tempos, eles são diferentes nas adoções, como é claro em qualquer tipo de mercado.